Bem-vindos ao nosso primeiro podcast, Alex in Peace. E a nossa primeira convidada, Ana Flávia Paciolo. Ela é gerente de RH Latam, da empresa Mers Aesthetics. Ana Flávia, obrigada por ter aceitado o convite. Super Obrigada feliz de ter eu. você aqui no nosso primeiro episódio. E para começar, conta um pouquinho da sua trajetória, da sua carreira, para as Bom, pessoas conhecerem você um pouquinho mais também. em primeiro lugar, obrigada pelo convite, né? Tô super feliz de estar Imagina. aqui fazendo parte desse momento. Acho que para falar um pouco de mim, eu tenho 8 anos aí de carreira dentro de recursos humanos, mas acho que antes de contar alguns detalhes dessa trajetória, é legal trazer que eu sou um exemplo interessante de uma pessoa que mudou, né? Fez uma mudança de carreira, uma transição aí importante e tudo deu muito certo, né? Na verdade, eu sou chefe de patisserie e boulangerie de formação, essa é a minha formação primária, e eu comecei empreendendo, né? Eu tinha a ideia de empreender. Então, eu fiz um ateliê de confeitaria dentro da minha casa, só atuava sob encomenda, assim, e tinha uma clientela legal ali, a coisa estava crescendo, acho que dentro do esperado, né? Do tempo esperado. Mas eu acho que eu tenho uma característica em mim forte, tenho até hoje, que é a inquietude. E eu sou muito inquieta, assim, no sentido de, não de insatisfação, mas de querer sempre aprender mais, fazer mais. E eu sentia que tinham mais coisas para mim do que aquilo. Eu acho que empreender é um universo muito gostoso, mas eu queria agregar outros conhecimentos. Eu era muito nova naquela época. E aí eu fui fazer uma faculdade de administração de empresas, porque eu pensei assim, poxa, se nada der certo, eu fiz um curso, sei lá, de 6 meses, um ano, e eu aprendi várias coisas que eu vou usar no meu negócio. Tá tudo bem, né? E comecei a fazer, e logo que eu comecei o curso, assim, nos 6 primeiros meses, eu já fui percebendo que aquilo era um universo de possibilidades, assim, para mim, que eu podia ir para qualquer área que eu quisesse. E eu comecei a explorar essas possibilidades, né? Aí comecei a procurar estágio, entrei numa consultoria de recrutamento e seleção numa multinacional, não fazia ideia do que eu estava fazendo, do que era recrutamento e seleção, assim. Foi uma decisão totalmente pautada no relacionamento, tipo, eu gostei dessa entrevista, gostei dessas pessoas e do clima desse lugar, vou testar aqui. E me encontrei ali, realmente, em 3 meses eu até ganhei um prêmio ali naquela empresa de destaque do trimestre, e eu falei, nossa, tenho muita coisa para ver aqui. E fui entendendo que ali era um ambiente muito bom para aprendizado, mas que não era o meu ambiente, assim, para seguir a longo prazo, porque eu precisava explorar outras áreas, outros coins de RH, né? Eu queria agregar outras coisas. E aí eu resolvi ir para a indústria. Foi aí que eu entrei na indústria farmacêutica, meu primeiro contato com a indústria farmacêutica, né? E dali eu só fui, assim, eu acabei passando por outras multinacionais, também do segmento farma, passei pelo mercado financeiro, até chegar na Mers Aesthetics, né, que é onde eu tô hoje, e construí uma carreira bem diversificada no que diz respeito à gestão de carreira, de talentos mesmo, né, então eu acabei me aprofundando muito na parte de recrutamento e seleção, na parte de desenvolvimento não só de liderança, mas de talentos como um todo, gestão de sucessão, enfim, de diversas coisas que a gente acaba desenvolvendo, skills que a gente trabalha ali com aqueles colaboradores. E fui percebendo, no meu momento atual de carreira, acho principalmente que eu cheguei num ponto que hoje eu consigo continuar trabalhando nesse desenvolvimento e, ao mesmo tempo, começo a poder disseminar um pouco desse conhecimento que eu tenho, a poder ajudar aí algumas pessoas. Então, começo agora também um projeto paralelo que traz essa proposta, né, de mais consultiva e mais de ajudar uma série de profissionais aí que estão no mercado e que às vezes não sabem como fazer a gestão da própria carreira. Que é Acho que um muito pouco difícil, é. né? É muito difícil. Às vezes a pessoa tem 1 milhão de habilidades, manja pra caramba do negócio, mas não sabe vender também seu próprio peixe, não sabe como procurar, não sabe qual que é o melhor É. lugar para ela, né? Eu acho que isso está ligado a várias coisas, né? A primeira é a autoestima da pessoa, né? Eu acho que é a raiz, né? Inclusive desse papo hoje, que eu acho que isso é muito forte. E querendo ou não, no dia a dia, né, de uma grande empresa ou da vivência dentro do seu negócio, você não tem tanto tempo para olhar para dentro, assim. Uhum. Então, acho que esse é um ponto importante. Mas acho que é também um pouco, às vezes, os caminhos que se apresentam para a gente começam a intimidar ou causar alguns traumas na gente e a gente tem dificuldade de se soltar e de acreditar que aquilo vai dar certo, né? Então, Sim. eu acho que é um aprendizado constante. Por isso que eu falo, independente do cargo ou do patamar que você chegou, que o seu negócio chegou,
sempre confie que tem mais coisa para você desenvolver ali para aprender, porque é um fato, assim. Sempre, sempre, né? Não, se a gente achar que chegou no fim, né? Não tem mais Não, propósito também, né? exatamente. Então tem sempre, com certeza, muita coisa. E às vezes uma profissional de fora, no seu caso, enxerga muito mais possibilidades para a pessoa do que ela mesma, né? Eu fiquei com essa vantagem até sobre mim mesma, porque eu acho que de tanto olhar a carreira do outro, eu comecei a entender o que eu tinha que fazer na minha. Então, Que legal. ajudou, né? Assim. E às vezes, eu até postei um vídeo sobre isso outro dia no meu Instagram. Eu falei assim, poxa, às vezes eu tô conversando com um profissional, porque eu entrevisto muitas pessoas toda semana, né? E aí eu falo, nossa, esse cara é excelente, assim, ele tem tudo, ele é tecnicamente maravilhoso, que entrevista ruim que ele fez hoje. Porque realmente a pessoa às vezes tem uma questão de falta fluidez na comunicação, falta autoconfiança, falta conseguir, acho que até criar uma linha concisa daquilo que foi feito dentro da trajetória daquela pessoa, né? E isso e você vai sentindo a ansiedade da pessoa ao longo do processo da entrevista, você vai sentindo aquela aceleração nada natural durante o bate-papo. Então, é uma pessoa que acaba comprometendo uma boa oportunidade porque não tá com aquilo bem trabalhado, né? Com certeza é insegurança, né? A pessoa às vezes vai na entrevista, enfim, a gente nunca sabe o que tem por detrás, né? Ou às vezes precisa muito do emprego, ou enfim, tá numa fase meio ruim com ela mesma e acaba carregando um pouco essa insegurança, Exatamente. né? Então é muito legal. E era essa a pergunta que eu ia te fazer, né? A importância da autoestima no mercado de trabalho mesmo, né? Tanto para quem tá com a baixa autoestima, né? Assim, quais são as perdas, né? O que a pessoa perde e o que a pessoa que tá com a autoestima mais em alta também consegue conquistar, né? Eu acho que a baixa autoestima ou a alta autoestima, elas podem te atrapalhar, né? A gente tem que ter, o que eu acho que é legal colocar a gente tem que ter um nível de ambição e de autoconfiança saudável, né? E isso reflete muito forte no nosso profissional. Quando a gente tem um profissional com baixa autoestima, facilmente você consegue identificar eu acho que a ansiedade é o principal ponto, assim. Em algumas pessoas, em alguns profissionais, a gente pode identificar também resquícios de depressão, de uma questão emocional um pouco mais pesada, assim. Mas você identifica nas atitudes da pessoa, uma pessoa muito procrastinadora, uma pessoa que tem dificuldade de falar de si mesmo, uma pessoa que não consegue entender que movimentos, que passos quer dar para a própria carreira, porque aí eu vou abrir um parênteses, né? A gente sempre quer uma empresa que dê oportunidades para a gente, e isso é fundamental. Não fique num lugar que não te enxerga como um bom profissional. Mas eu acho que, independente de onde você está, você é o dono da sua carreira, você é o protagonista da sua carreira. Se você não acredita em você e se você não faz os movimentos e não luta, né, de certa forma por aquilo, ninguém vai fazer por você. Porque o ambiente corporativo, ele abraça os seus talentos, mas tem muitas pessoas, né? É um mercado competitivo, então a gente precisa saber onde é a minha oportunidade de destaque. Para saber isso, só se conhecendo muito bem, só trabalhando muito bem com você. Engana-se quem pensa que é só chegar lá e trabalhar. A gente pode ser muito bom e deve ser muito bom tecnicamente, mas a gente precisa exercer esse relacionamento consigo mesmo e com os outros constantemente. E é desafiador, né? Exercer esse relacionamento, assim. Você tá lá no dia a dia, numa reunião, alguém fala alguma coisa e a reunião começa a ficar mais calorosa, você não gosta. Como é que você reage àquilo de uma maneira tranquila, né? De uma maneira onde você consiga colocar o seu ponto, ser ouvido, sem aquilo se tornar uma situação desagradável, né? Porque acontece. Então, acho que esse é um pouco da importância, né? E a vantagem é que quando você tá bem, é isso que eu falei, você consegue ser protagonista da sua carreira, você consegue ter uma direção. Eu acho que você consegue identificar e ter uma boa autoestima está relacionada também a identificar quais são meus pontos fortes e o que eu tenho como oportunidade. Eu nunca chamo de fraquezas, eu chamo de oportunidades para desenvolver. Sim. Sempre tem oportunidades, sempre, em todos os momentos da vida. Porque as pessoas às vezes entram num lugar e acontece muito no consultório. Ah, mas eu sou assim, né? Ah, eu sou introspectivo. Ou eu escuto muito, eu sou ansioso. Ninguém é, né? Você está e precisa entender o quanto isso é benéfico para sua vida e o quanto isso te atrapalha. Né? Porque até a ansiedade, de um modo geral, num grau baixo, ela te ajuda, né? Ela te motiva, ela te estimula a caminhar, a agir.
Agora, obviamente, uma ansiedade crônica, ela te atrapalha pra caramba, né? Então, assim, é entender, né, exatamente quais são os pontos de melhoria, né? Porque tudo no final, né, eu como hipnoterapeuta, né, é, tenho plena consciência de que tudo no final é programação. Que Sim. programação é essa, né, que você tem, que talvez você ache que aquele seu ponto fraco nunca pode ser melhorado, né? E acreditar, na verdade, É, querer melhorar aquilo, né? Eu acho que isso é muito importante. É como quando a gente recebe um feedback, fazendo uma analogia para quem é do universo corporativo, você recebe um feedback. Você tem que fazer alguma coisa com aquilo. Talvez num primeiro momento você não concorde, inclusive, com aquilo que você ouviu. Mas aquilo tá em você, as pessoas estão percebendo aquilo em sim. você. E aí, quando você começa a fazer uma autoanálise, você vai vendo, não, realmente aquilo é um ponto para mim. Então, eu acho que essa percepção, a aceitação daquilo que você tem que mudar e até manter as coisas num nível saudável, né? Muito interessante isso que você colocou da ansiedade, porque a gente vê isso muito na entrevista, né? A pessoa, às vezes tem um medinho, aquela ansiedade boa de estar participando de um processo, poxa, essa vaga seria super legal para mim, Sim. né? Quando você tá bem, quando esse nível tá equilibrado, o que que acontece? Você entra na entrevista, o entrevistador vai fazer o quebra-gelo, vai te deixar mais confortável e aí facilmente você vai entrando no clima daquela situação. Sim. Quando não tá, aí infelizmente acaba caminhando para um foco que você não quer, que é onde a sua ansiedade aparece de forma exacerbada, você não consegue colocar bem as palavras, né? Você não consegue caminhar bem ali na situação. E aí atrapalha tudo, né? E aí, além da ansiedade do momento, ainda vem a culpa depois, né? De tipo, nossa, gente, o que que eu fiz lá? Falei tudo errado, né? Por É, isso que é muito importante olhar para tudo isso, né? Assim, de uma forma óbvia, a gente não é perfeito, né? A vida é um baita de um aprendizado o e tempo a inteiro. gente tem que sempre regular, né? O que está acontecendo nas nossas emoções, né? Mas é muito legal porque no mundo corporativo e no mercado de trabalho de um modo geral, isso aparece muito nítido, né? É. Por mais que você tente esconder, você tá muito tempo ali exposto, né? Eu acho que tem um mito, né, no mundo corporativo que diz assim: você deixa seus problemas em casa e vem aqui trabalhar. Claro, você deixa, você não entra na empresa, senta na mesa do seu chefe e começa a chorar porque alguma coisa está acontecendo, É. porque minha mulher isso, meu marido aquilo, Uhum. enfim, não é assim. Mas os seus sentimentos vão trabalhar junto com você, Sim, você né? não tem uma caixinha E que você deixa que fora você do deixa seu fora, corpo, né? exatamente. E aí você chega lá e você precisa conseguir o quê? Só administrar, na verdade. Não é que você não possa sentir, não é que você não possa ter as coisas, mas é como você administra aquilo, né? Então, acho que desmistificar um pouco essa questão do, no corporativo não pode, na minha empresa não pode, pode, são pessoas. A empresa só é É. composta por pessoas. E quem está na empresa, na liderança, no RH, tem que, né, ou sabe disso, enfim, que a gente tem que considerar o fator humano ali. Lógico. Mas a separação que a gente fala é saber fazer essa administração mesmo. É, e no final, assim, eu vejo, né, de fora, eu nunca trabalhei no mundo corporativo em si, né, mas eu vejo de fora, até pelo meu marido, pelo Bruno, tal, que ficou anos nesse mundo, é que, assim, você tem que saber jogar o jogo, né? Uhum, E não é só saber jogar o jogo racionalmente, é emocionalmente também, né? O que que sim, você vai fazer com as suas emoções dentro daquele ambiente. Porque foi o que você falou, você tem que saber se vender, né? Você tem que saber receber um feedback, administrar aquilo e ver que, o que aquilo representa pra você. Porque se te doeu muito também, tipo, cara, diz muito mais sobre você do que, tipo, do que o outro falou pra você. Então, assim, olhar pra dentro, puta, por que que isso me pegou tanto, né? sim. E saber, né, fazer esse movimento, né? Então, acho que tem várias coisas dentro desse mundo, assim, que é muito jogo de cintura, né, no final. As pessoas muito rígidas, eu imagino que perdem o lugar dentro de uma empresa, assim, né? Às vezes ela pode ter uma puta técnica, pode avançar pra caramba, mas ela não consegue por conta dessa rigidez, né? Tem várias pessoas que perdem. A gente tem diferentes perfis emocionais que podem perder, né? Tem as Tá. pessoas que são super retraídas, que nunca falam sobre nada, que nunca questionam nada. Essas também não vão muito pra frente. Tem as pessoas que têm o perfil mais de escandalizar, de perder a paciência, de não manter aquela resiliência. E isso aparece o quê? Na hora do relacionamento. Na hora que alguém fala alguma coisa que contrapõe o ponto dela e ela não gosta e ela reage a isso de forma mais agressiva, né? Tem as pessoas que não lidam bem com as mudanças e o corporativo é uma mudança eterna, diária,
todos os dias. Você combinou uma coisa no dia seguinte, vamos mudar um pouco isso aqui? Ainda mais hoje em dia, né? Com a velocidade que as coisas são acontecem, dinâmicas, né? exatamente. Então, eu acho que tem esses perfis que perdem muito. Por isso que o por trás é muito importante. Eu acho que por isso que as empresas, hoje em dia, investem muito também na questão do bem-estar do colaborador. De muito tempo para cá, já, eu diria de uns bons anos para cá, a gente começa no corporativo a caminhar para uma preocupação com o bem-estar das pessoas. Tem quantas empresas hoje em dia não oferecem uma parceria com um atendimento psicológico? Quantas empresas não oferecem ações que envolvam lazer, que envolvam a família da pessoa? Aliás, as boas empresas estão indo para esse caminho, porque essa que é a realidade. Você tem que procurar equilibrar ao máximo o que você está sentindo, né, no por trás e cuidar, porque a tua vida pessoal não para. Só que 8, 12, sei lá quantas horas do seu dia, você está naquele ambiente, trabalhando para conquistar as coisas da sua vida pessoal. Então, acho que esse é o fundamental de você entender por que é tão importante se cuidar e não só trabalhar. Você pode trabalhar diversas horas por dia, aquilo pode te dar uma renda muito boa e, eventualmente, não conseguir mais fazer sentido para você. Então, porque tem que... É uma engrenagem, né? Tem que estar tudo em harmonia. Óbvio, o mundo não é perfeito, a vida não é perfeita, né? Assim, é até utópico falar, nossa, harmonia 24 horas por dia. Mas, assim, tem que ter um equilíbrio, né? Assim, a empresa tem que entender que o funcionário tem uma família e tem uma vida pessoal, assim como a família também tem que entender que o pai ou a mãe, a pessoa que está ali, também tem um emprego, né? Tem o seu papel no mundo profissional. Então, assim, tem que ter uma harmonia, né? A família tem que dar o suporte para esse profissional e a empresa também tem que dar o suporte para esse ser humano, né? Eu ia falar, eu acho que a vida profissional é essa via de mão dupla, assim. Talvez você não tenha tido um dia tão bom na sua casa e você chegou no trabalho, tá ali com seus colegas, trabalhando naquele projeto que você ama e aquilo te distraiu, deu uma desopilada. Sim, sim. Talvez você tenha tido um dia difícil no trabalho também e você chegou em casa e ter a sua família ali seja acolhedor demais. Sim. Então, conseguir ter esse contraponto, né? Nada é perfeito, né? Mas eu acho que conseguir ter esse contraponto ajuda com que você leve a tua vida profissional e, ao mesmo tempo, cuide no paralelo ali dos teus sentimentos, né? Daquilo que você precisa. Porque no final você é o que você sente, né? E eu acredito muito nisso, né? Se você tá meio ansioso, angustiado, cara, uma hora vai pifar, né? Tanto que o burnout hoje em dia né? E principalmente no mundo corporativo, você pode falar melhor do que eu, né? Quantos casos tem, né? De afastamento, né? Assim, as pessoas chegam uma hora que elas pifam mesmo, porque se você não olhar para dentro, você pode ter o melhor salário do mundo, ganhar milhões, mas se você não estiver bem, cara, a hora que você deitar e dormir e falar, puta, tô em paz, não adianta. O dinheiro e a empresa nunca vão compensar, né? Assim, e eu acho que isso também entra no ponto do protagonismo, né? Você ser protagonista da sua vida, não só da sua carreira, em todas as frentes. Você sentir que você não tá bem e ter a coragem de levantar a mão, até mesmo no corporativo, isso é muito valorizado. Você tem uma boa autoleitura de você sabe reconhecer os seus momentos, né? E ter, assim, coragem para lidar com aquilo, né? Isso acho que também diz muito sobre o perfil profissional das pessoas. Então, claro que a gente como empresa e a gente, né, que está do outro lado da mesa, a gente tem que sempre ter, assim, a visão de cuidado né, e saber ler aquele ambiente, perceber as nossas pessoas. Mas nada substitui o papel do próprio indivíduo, né? Então, eu acho que cuidar muito bem disso, saber o momento de levantar a mão. Eu nunca tive problema, por exemplo, com pessoas que levantaram a mão e isso foi mal visto. Muito pelo contrário. Mas você sente que tem gente que fala, putz, que falou, eu demorei pra falar porque eu achei que eu ia ser mal visto. Sim, porque tem vieses, medo, né? Dentro do mercado a gente tem diversos vieses, né? E existe uma coisa cultural de muitos anos atrás, que é o que eu falei, acho que as empresas lutam para caminhar para uma outra visão, para uma outra cultura, mas tudo é um processo, né, de aculturamento aí. E eu acho que fica essa visão nas pessoas muito do passado, de que você não pode sentir nada, de que você não pode explodir, que você não pode se emocionar, de que você... E tem, sim, esses momentos. Eu mesma já chorei dentro da empresa em alguns momentos que eu considerei, assim, sensíveis, né? E é importante, né? É importante você poder viver aquilo. Eu acho que as pessoas têm um medo que
tá muito mais dentro delas do que no próprio ambiente, na verdade. Acho que é um pouco desse viés, dessa coisa que foi colocada na cabeça das pessoas, de que necessariamente aquele ambiente não é aberto para sentir. Porque eu acho que tinha muito uma coisa de tipo, você não pode levar os seus problemas para o trabalho, né? Então, dentro do trabalho, você tem que ser extremamente racional, não pode sentir, você tem que ir lá e cumprir o seu papel para, tipo, você está sendo pago para isso. Então, não me traga mimimis de fora aqui para dentro. Mas foi o que você falou, é impossível você estar com alguma questão familiar e deixar de fora. Ou até mesmo dentro da empresa, né? Você tá com questões ali, ou às vezes de um chefe ou de um par, de alguém que você não está conseguindo se relacionar de uma forma saudável que te afeta, não tem jeito, né? É impossível você não trabalhar isso, né? Mas eu acho que as pessoas ainda têm essa insegurança de chegar no RH e pedir esse suporte, ó, não tô dando conta, né? Emocionalmente isso tá me fazendo mal, mesmo porque também as pessoas, tem gente que não nem sabe o que tá sentindo. Né? Tipo, putz, assim, eu tô meio deprê, tô indo trabalhar meio arrastada, mas por quê? Não sei. Mas eu acho que esse é um ponto bem legal. No fundo, as pessoas não sabem, mas a gente que é do RH, a gente quer ouvir as pessoas. Tem muitas vezes que, assim, acontece, alguém saiu da empresa e você quer perguntar, né? Você tá ali questionando o que aconteceu e você vê que a pessoa não quer comentar muito sobre aquilo, mas a gente quer ouvir. Porque do mesmo jeito que ser um profissional é um aprendizado constante, ser uma organização também é uma evolução constante. As pessoas mudam, as gerações mudam e cada hora é um comportamento, cada hora é um tipo de cultura e a gente vai lutando para se adaptar com isso, né? Eu acho que essa questão da liderança é um ponto, porque se você tem um líder com o qual você tem um relacionamento aberto, que vocês têm uma boa troca, quando você está passando um problema pessoal, eu acho que você sente sim a liberdade de chegar e trocar uma ideia, mesmo que seja num almoço, né? Ali num momento mais descontraído do seu dia de trabalho, mas você tem essa oportunidade de troca. Se você não tem, é super importante saber quem dentro desse ambiente eu posso recorrer. E aí que eu acho que tem que vir a certeza de cuidar de si mesmo para ter essa coragem de trocar com o RH ou com alguma outra pessoa dentro da organização que você considere uma referência, uma inspiração, uma admiração, com quem você se sinta à vontade para trocar. Porque eu acho que aí, quando você tem essa troca, você consegue abrir um pouco a tua visão, né? Porque dentro da gente, às vezes na angústia, a gente não consegue ver o todo à nossa volta. E ter essa noção de que não existe espaço aqui para trabalhar isso, né? E se não existir, talvez seja não porque aquele lugar é ruim, mas porque talvez aquele lugar não faça sentido dentro do teu propósito, daquilo que você está buscando, do que você quer. E existem outros tantos lugares que podem fazer sentido, né? E hoje isso tá mais aberto, né? Antigamente era tipo, você tem que ficar 30 anos na mesma empresa, né? E eu acho que hoje também tá mais solto, né? Você poder trocar, você ir para lugares que tem mais a ver com você, com o seu perfil, né? Então, por isso que eu volto, né, na tecla do autoconhecimento. Quem é você, né? Assim, eu acho que muitas vezes você quer se adaptar a uma empresa que você idealizou também de trabalhar, né? Ai, meu sonho era trabalhar nessa empresa demais, né? Então, as pessoas também criam um pouco disso e às vezes chegam no lugar e o lugar não era o que ela esperava, né? Então, assim, quem é você, né? É isso que você quer, né, realmente? Porque a gente idealiza muita coisa, né? E a gente também traz muita coisa de pai e mãe, né? Nossa, O que seu pai e sua mãe assim, programaram em você, né? Nossa, canso de atender paciente. Meu pai e minha mãe sempre falaram que tinha que ser médico. Meu pai e minha mãe sempre falaram que tinha que trabalhar no mundo corporativo, multinacional e tal. E aí isso também vai criando uma estrutura na sua cabeça, uma programação na sua cabeça, que aquilo é o certo para você. E às vezes você passa 20 anos dentro de um ambiente, cara, que não tem nada a ver com você. Que não te fez feliz, né? Que não te fez feliz, né? E eu acho que você deve também cansar de ver gente dentro desse mundo, assim, né? Que a pessoa tá ali, ela vai, cumpre o papel dela, vai embora. E é tipo é só uma tarefa do dia, né? Não tem propósito, não tem alma ali no que ela tá fazendo, né? Esse é o diferencial de quem tá sendo protagonista da sua carreira. Uma pessoa que tá bem consigo mesma e que é protagonista da sua carreira, jamais deixaria chegar nesse ponto de eu estou num ambiente onde eu não sinto que eu me encaixo, que não tá de acordo com os meus princípios, com a minha cultura, e eu tô satisfeito com isso porque é aqui que eu tenho que ficar, né? Outro dia eu tava conversando com uma amiga, nem era algo dentro do trabalho, assim, mas falando de carreira, e ela me trouxe um ponto muito legal. Ela falou assim, eu quero fazer tal coisa porque isso aqui dá muito dinheiro.
E aí eu falei para ela, amiga, se você focar sempre só na questão do dinheiro, que é importante, mas assim, é uma consequência de quando você faz as coisas muito bem e tá no lugar certo, Uhum. né? E eu acho que as pessoas às vezes vão também muito com esse movimento, né? Porque o ambiente corporativo oferece diversas possibilidades nesse aspecto, e Sim. aí as pessoas vão com essa ideia de que é aqui que eu tenho que estar. E tem muito Mas benefício, né? Assim, te dá uma estrutura, acho que né? toda a Assim, estrutura, ó. né, como um todo, né? E normalmente, a maioria das empresas, tá? Eu acho que tem um mito da agressividade do ambiente corporativo, mas pelas minhas experiências, acho que é fácil de dizer, e pelo tanto de pessoas que eu converso, a maioria das empresas são legais. É o inverso. Tem uma Tá. minoria que às vezes pode pesar e que, enfim, traz toda essa imagem que o mercado carrega, né? Mas quando a pessoa tá fazendo uma coisa por um propósito que não é o dela, porque, gente, dinheiro não é um propósito, dinheiro é uma consequência. Sim, sim. O propósito é aquilo que você ser bom naquilo que você faz, aquilo te dá prazer. Ninguém é feliz o dia inteiro, todas as horas do dia. Mas é você terminar o dia e falar, eu gosto disso que eu faço. Eu sou Sim. feliz aqui, tipo, em linhas gerais, eu sou feliz aqui. E isso, o retorno disso é uma consequência, né? Só que para você entender no que você é bom, para você entender o que você gosta de fazer, você tem que estar bem com você mesmo. Senão você faz isso que você falou, você entra num ambiente para trabalhar que não tem nada a ver com você e você aceita aquilo. Sim. E aí talvez você reclame daquele ambiente, diga que aquilo não faz sentido, porque na verdade você está fora do seu encaixe, né? Daquilo E que. tem gente que também sai de um lugar, vai para outro lugar, não gosta. Vai para outro lugar, não gosta. Vai para outro lugar, não Mas acho que gosta. buscando sempre a mesma coisa, É, sabe? porque assim, na verdade, também não gosta por quê, né? O que tá te incomodando, né? Mas o que É. que você quer? Às vezes a pessoa também ela não sabe o que ela quer. Então o incômodo tá muito mais em ela não saber o que ela quer do que o ambiente que ela tá, né? Então, assim, esse olhar para dentro, ele é fundamental, né? Então, assim, tem muita gente que tá aí, e não é um julgamento, tá? É normal, né? Porque a gente foi criado num mundo, engole o choro, levanta e vai. Olha, passa embaixo da ponte, mostra para os filhos, ó, isso aqui que é problema, essas crianças que podem chorar, vocês não podem, vocês têm que agradecer. Então, também foi fazendo com que o ser humano, de um modo geral, se desconectasse dele mesmo, assim, né? A nossa Super. geração, a gente foi se desconectando porque a gente não podia sentir, É. né? Então, tem muita gente que tá pairando no mundo, tá aí meio zumbi, assim mesmo, sabe? Tipo, vai para um canto, não sabe o que quer, vai para outro, não sabe o que quer, por quê? Porque realmente não sente, não sabe o que que tem dentro dela, né? Então aí essa pessoa é eterna insatisfeita, né? Que a gente chama, nunca tá bom. E porque não tá mesmo, né? Não é um drama, realmente não tá, mas é porque ela também não sabe o que que ela quer, né? Mas percebe que isso é muito mais do que você carrega dentro de você e do que você aprendeu do que do ambiente onde Sim, você com está. certeza. Eu acho que é aí que as pessoas se confundem, né? Quando você não tá legal, você tende a culpar o externo, né? Sem querer, assim. Acho que é totalmente não intencional. E é justamente isso. Quando você para se autoconhecer, você fala, peraí, o problema não é esse lugar, não é essa planta que tá aqui, não é esse vaso que tá ali. O problema é o que tá dentro de mim, né? E como eu vou lidar com aquilo? Às vezes você trata o problema e você vê que você não quer estar ali mesmo. Mas às vezes Sim. uma série de coisas se desfazem e você volta a ficar bem ali, né? Naquele ambiente. E você vê muito isso presente dentro das empresas, tipo, dentro da empresa, assim, de olhar e falar, cara, essa pessoa não sabe o que ela quer e vocês, como RH, têm essa dificuldade de ajudar, assim, ou não? Eu acho que eu já vi mais isso no passado. Eu vejo hoje, muitas vezes, quando eu estou entrevistando pessoas. Pessoas que. Hoje na empresa, eu sinto um ambiente de pessoas muito focadas, assim, no que elas Tá, querem, sabe? E eu acho que isso dá-se também um pouco pela cultura que a gente trabalha ali. Mas eu entrevisto diversos profissionais todos os dias, né? Todas as semanas. E vi já muito isso ao longo da minha carreira e é isso que eu percebo. Eu vejo assim, nossa, essa pessoa tá perdida. Ela é boa tá. nessas coisas e ela tá fazendo o caminho totalmente contrário. Ou às vezes eu tô conversando com a pessoa que nem eu te falei, a pessoa é tecnicamente muito boa, a pessoa claramente ama aquela função dela, é apaixonada pelo que ela faz, mas não consegue tratar essa questão do relacionamento dela, não consegue sair da caixa dela. É como se a pessoa vivesse numa bolha própria, num universo próprio, e isso ficasse muito pesado para essa pessoa, a ponto dela não conseguir crescer, a Uhum. ponto dela não conseguir expandir. Porque carreira é expansão.
Você começa de baixo e você vai criando uma projeção, você vai criando um planejamento. Como tudo, assim, na vida, nada do que você planeja vai ser 100% dentro daquele caminho. Ah, Mas, minimamente, aquela trilha que você pensou, você consegue seguir se você estiver trabalhando bem essa expansão, essa troca. uhum. Se você não tiver, muito provavelmente você vai ficar estagnado. E aí a gente tem esses profissionais que às vezes também chegam no momento de uma avaliação, de uma entrevista, e tá tudo bem. Ele faz tudo muito bem dentro da cadeira que ele ocupa, ele tem a questão da comunicação bem desenvolvida, mas ele não sabe o quanto ele pode expandir. E ali ele fica por anos. Por isso que você vê pessoas, profissionais, que às vezes com 30 anos virou diretor de uma super empresa e tudo mais, e o profissional que às vezes tem, enfim, já uma trajetória muito longa de carreira e tá numa mesma posição há muitos anos, né? Uhum. E aí fica a pergunta, pô, essa pessoa tá aqui porque ela escolheu, porque era o que ela queria para a vida dela e ela tá tranquila com isso, ou porque ela não trabalhou, né, Sim. dentro dela e ela não conseguiu expandir isso. Então, acho que a gente tem essas duas visões, assim, quando a gente olha pro perfil profissional e você saber, se você quiser expandir isso em você, eu acho que você saber buscar a ferramenta certa enquanto terapia para cuidar de você e, ao mesmo tempo, buscar o ambiente certo, que eu acho que é isso que eu falei. Eu acho que hoje eu me sinto num ambiente onde as pessoas têm a oportunidade de dizer para onde querem expandir. Uhum. Então, você ter também esse ambiente é muito importante. Você tem pessoas mais felizes mesmo, né? Mais satisfeitas trabalhando dentro de um ambiente desse, né? Eu acho que é um caminho você perceber aonde você pode expandir, onde você pode realizar seus projetos, onde você pode chegar, por exemplo, para um gestor e falar: eu sei que esse aqui é o meu ponto de desenvolvimento. Então, eu posso ter essas oportunidades? Eu posso ser exposto a isso para que eu consiga chegar lá? Muito provavelmente, se você não tiver num ambiente bom, a pessoa vai te dar todas as ferramentas para você chegar lá, né? Então, requer também você ver, enxergar esse espaço, né? Só que você enxerga a partir do como você tá bem. Identificou as coisas em você, viu o ambiente onde você tá, dali pra frente é com você, realmente, né? Total. Exatamente. E me conta um pouco, assim, que doenças psiquiátricas mesmo que vocês veem bastante hoje em dia dentro do mundo corporativo, que você fala, cara, isso aqui ainda pega muito, ainda vejo muito, atrapalha demais. Ansiedade, acho que é a campeã, né? Aham. Até quem não é diagnosticado com uma ansiedade mais severa, quem não está passando por crises de ansiedade, se denomina ansioso. Tá. 99% das entrevistas que eu faço, a gente pergunta algum ponto, né, para a pessoa trabalhar, sempre é um ponto de discussão na conversa. E todo mundo fala, eu sou muito ansioso. Eu sou muito ansiosa. A Me pessoa se desespero apropria, fácil. né? Tipo, eu sou. Eu sou. Eu sou. Não, você não é. A gente escuta, olha, eu escuto muito isso. Tem casos que a gente acompanha aí bastante no mercado de burnout também, né? Que aí eu acho que é um conjunto de coisas, né? Na verdade, pode ter sido uma ansiedade ou um estresse que nunca foi trabalhado e que foi crescendo dentro daquela pessoa. E aí eu também acho que tem a via de mão dupla, às vezes, da gente entender que não é só o externo, não são as pessoas à nossa volta ou só o ambiente, é tudo que está dentro da gente. Sim. O ambiente muitas vezes colabora. Eu não vou mentir sobre isso. Às vezes o mercado onde você está, o cenário onde você está pode colaborar. Sim. Mas é uma coisa que vai crescendo dentro da pessoa e normalmente ela deixou aquilo muito tempo dentro dela, né? Até aquilo começar a sair, a transbordar, né, para ela. Então, ansiedade, burnout, depressão eu já vi alguns casos, mas eu acho que não é o mais comum, porque a pessoa depressiva, ela tende a se fechar até para essas oportunidades, né? Uhum. Então, tem alguns casos da pessoa que vai deprimindo aos poucos, mas aí eu acho que são pontos muito particulares de pessoas que viveram traumas fortes, né? Às vezes perdeu alguém e tá num momento difícil para lidar com aquilo, às vezes passou por uma separação, teve um momento. Então, aí eu acho que vale muito também o olhar do RH, né? De olhar aquela pessoa e falar, poxa, esse cara é super bom. O que tá acontecendo? Ele tá dando uma murchada, ele tá diferente, ele não tá entregando da mesma forma. Não entregar da mesma forma uma pessoa que você sabe que entrega super bem, não é um sinal de incompetência, é um sinal de alerta para você como empresa.
Porque ela já se mostrou competente Aquela outras pessoa vezes, mudou né? o comportamento dela. Então, o que está acontecendo? E é por isso que a gente fala, dentro do ambiente corporativo, e para quem tem vontade de entrar nesse ambiente, às vezes fica com, né, receio desses mitos, é por isso que a gente fala de desenvolvimento de carreira mesmo, de plano de performance, de atuação. Porque a gente acompanha a pessoa num ciclo. Não é porque hoje você cometeu um erro e não fez uma entrega legal que o seu ciclo de um ano, que é sempre a cada ano, né, que a gente vai acompanhando, não foi bem sucedido. Muito pelo contrário, entendeu? Tem muitos casos de pessoas que às vezes têm um comportamental meio difícil, mas o cara entrega muito, o cara tem aquela confiança naquilo que ele tá fazendo muito bem trabalhada e tal. Então, a gente vai avaliando, né? Tem que ir acompanhando esse caso a caso. E quando você vê que a pessoa não tá bem, requer conversas, requer um ambiente para você conseguir receber o que está vindo daquela pessoa. Claro, entender como empresa, aonde eu posso ajudar. Às vezes são coisas que realmente está fora do alcance da empresa, como eu te falei, perdeu alguém, está passando por um momento pessoal muito difícil, mas a empresa pode tentar trazer algumas propostas que ajudem a pessoa a passar por aquele momento, né? Então, acho que são as questões que a gente mais vê, assim. Acho que são os mais comuns. E quais ações, assim, que vocês têm hoje para esse tipo de questão, né? A pessoa chegou lá, putz, burnout. E aí pifou, né? Porque o burnout é tipo game over naquele momento, né? Tipo, é uma panela de pressão, né? Ela guardou tanto que chegou uma hora, puta, acabou. E aí a pessoa realmente, tem gente que precisa ficar um bom tempo afastado até conseguir reorganizar as ideias, medicação, enfim. Aí tem esses casos que são bem agudos, bem graves, que aí precisa, né, tirar a pessoa do cenário até para ela conseguir se recompor, né? E quais as ações que vocês têm, assim, dentro desse contexto? Eu acho que tem duas frentes de ações que a empresa pode tomar. A primeira é de antecipação, né? De tentar evitar isso enquanto ambiente que aquela pessoa passa tantas horas do dia. Mesmo que seja no virtual, tá? Trabalho virtual também é a mesma coisa porque você está dedicado àquilo muitas horas. E tem o pós, que é quando a pessoa já foi diagnosticada. Na antecipação, eu acho que o que o corporativo pode fazer, que a gente faz muito, são essas ferramentas que eu te falei para cuidar da autoestima. Então, se a gente tem uma parceria para um cuidado psicológico, se a gente tem ações dentro de casa que promovem momentos de bem-estar com a família, que promovem momentos de bem-estar entre os próprios colaboradores. Tem muitas empresas, a Mers Aesthetics é uma delas, por exemplo, que trabalha reconhecimento promovendo esse bem-estar com a família. Então, promovendo momentos onde a gente consegue reconhecer o colaborador com uma viagem onde ele pode levar alguém da família. E tudo aquilo é proporcionado pela empresa. É um momento de descanso, de lazer, de conhecer um lugar novo que está em qualquer lugar do mundo, né? A empresa escolhe esse reconhecimento e que você vai dar uma desopilada naquele momento depois de tudo que você entregou, né? Acho que tem ferramentas também hoje que as empresas investem muito, que é relacionado ao esporte. A gente sabe que o esporte, a atividade física, pesa muito nessa questão do equilíbrio emocional, do bem-estar emocional. Na minha opinião, a atividade física é, tipo, o pilar número 1 para a saúde emocional, assim, não tem nada que substitua. Você quer melhorar a sua saúde emocional, começa a fazer exercício que não tem erro. Até tudo que trabalha em você hormonalmente, né? Quando você começa a fazer de forma assídua, assim. E as empresas se preocupam com isso. Por que tem tanta empresa que oferece Gympass, que promove corrida em grupo, que promove diversas ações? Tem empresas que promovem grupo de ciclismo, enfim. Tem diversas coisas que a empresa pode fazer para antecipar essas situações. E que eu vejo que sim, a grande maioria tem uma forte preocupação. Tem o pós, né, que é o que a gente pode fazer, acho que a palavra é muito acolhimento, né? Você tem que ser muito humano nesse acolhimento. E aí, realmente, eu acho que vai muito das pessoas que estão compondo aquele ambiente, né? Porque, no fundo, é o que eu te falei, a empresa é composta por pessoas. A empresa não é uma entidade que vai lá e responde, né? Então, tem que confiar muito, né, tem que conseguir colocar um corpo de pessoas muito bom ali para quem está cuidando das pessoas. Porque tem que ter muita, né, para esse acolhimento tem que ter muita empatia e compaixão mesmo, olhar pro outro e falar, cara, esse cara tá com dor e vamos ver o que a gente pode fazer para ajudar, porque tem gente que olha e fala, cara, na boa, frescura, né? Porque tem um movimento fazer, assim acho ainda. Que um bom racional para equilibrar aquele ambiente, porque provavelmente aquela pessoa que está passando por isso faz parte de uma equipe que é composta por outras pessoas e que está vendo aquilo acontecer.
Então, você tem que saber gerenciar o que está acontecendo com aquela pessoa e no externo. Tem várias opções, né? A gente vai para a questão do afastamento, na verdade, nunca é uma decisão 100% da empresa. Eu acho que isso vem muito de orientação médica, tá? Tá. O afastamento. Ah, Mas, tá. normalmente o Tá. médico diz assim, por exemplo, se é um caso de depressão, eu recomendo que essa pessoa fique afastada 30, 60 dias, enfim, que seja. Uhum. A gente tenta propiciar um ambiente para que a pessoa se sinta mais confortável. Eu já vi em lugares que eu trabalhei muitos casos assim, de, por exemplo, a gente tentar fazer um acordo e tentar dar um espaço para a pessoa descansar, para a pessoa dar uma refletida, depois voltar, tentar mesclar um pouco as atividades com outro tipo de ações, às vezes dar projetos diferentes. A gente tenta pensar num ambiente que possa ajudar aquela pessoa. Tem momentos que a própria pessoa decide que acho que eu preciso me cuidar. Acho que isso aqui precisa de uma dedicação full time para mim nessa situação e depois eu volto para cá. E eu já vejo isso sendo melhor recebido pelo mercado. Uhum. Antigamente a gente tinha, quando eu estava no comecinho da carreira, ainda tinha muito isso. Essa pessoa ficou afastada, essa pessoa não sei o quê. Hoje já Parece não é que ela é mais... fraca, né? Parece que o Assim, que aconteceu na vida dessa pessoa? E hoje eu não vejo mais assim. Ai, que legal. A gente entende... Olha, um exemplo muito legal é a maternidade, que eu acho que isso foi uma transformação no mercado. Porque a maternidade é um momento em que a mulher, mesmo que ela não saia do mercado para cuidar quando o filho é pequeno, né? São 6 a 7 meses que a mulher tá imersa naquele universo, ela e o bebê dela e o filho dela. E aí, ela desconectou daquele ambiente. Total. Quando ela volta para o trabalho, é quase como se você tivesse entrado numa empresa nova. Assim, sua caixa tá com 2.000 e-mails de muitos meses que você passou fora. As pessoas do ambiente mudaram, né? Porque o mercado é cíclico, as pessoas se movimentam. Entra um, sai outro, né? E as coisas mudaram ali dentro. Os projetos que você deixou já tomaram outro rumo, né? Antes de você sair, você deixou de um jeito, você voltou, você encontrou de outro. E muitas sofrem com isso, né? E quantos casos a gente via no mercado antigamente de mães que saíam para licença, voltavam e eram desligadas, assim, né? Tipo, sobrevivemos sem essa Até na pessoa. contratação, né? Tipo, se a pessoa tá beirando ali, acabou de casar, corre o risco ali de engravidar rapidinho, né? Exatamente. Esse olhar pra mulher, né? Esse olhar, porque assim, realmente a mulher desconecta, gente. Eu sou mãe. E é o certo, gente. Vocês entraram em licença maternidade pra estar dedicado ali. Pra estar vivendo aquilo. Eu acho que a experiência mais intensa que a mulher pode viver deve ser esse período. Eu digo deve porque eu não sou mãe ainda, mas assim, deve ser esse período da maternidade. Eu sou. E você sabe o que eu tô falando. Nossa, é intenso. E realmente a sua energia tá, né, concentrada 100% naquilo, né? E aí quando você volta... E você volta diferente também, né? Mesmo porque agora você tem uma outra pessoa que faz parte da sua vida, assim... E a maternidade, quando você é mãe, aquela pessoa pode não estar do seu lado, né? O Joca muitas vezes não tá do meu lado, mas choveu. Será que ele tá de casaco? Ele tá na escola. É a sua prioridade, não é? É a sua prioridade. Então, assim, instintivamente, a gente, como mãe, tem a cabeça não tá mais só 100% no trabalho, né? Você tem Isso sempre... mexe super com o emocional. Você tem sempre um pedaço seu ali que tá lá. Mas, ao mesmo tempo, te transforma tanto como ser humano, que eu acho também que uma mulher, depois que é mãe, quando volta pro mercado de trabalho... Obviamente, quem ainda tá nessa pegada de continuar trabalhando, porque tem muitas mulheres também que não querem mais, né? Mas aí é uma escolha da pessoa. Mas é uma escolha da Tudo bem. pessoa. Mas ela também tem uma outra energia, uma outra entrega. Você passa a ser mais prático. Mas é aí que eu falo que muda o comportamento do mercado. Porque a partir do momento que o mercado começou a perceber isso, a gente começa a mudar o nosso comportamento. E, óbvio, a gente está numa caminhada importante. Mas até dando o exemplo da Merz Aesthetics, né? A gente fez uma contratação no ano passado de uma mulher grávida. Ela já estava grávida por uma posição executiva. Nossa, parabéns. Promovemos, muito difícil ver isso. É muito difícil, mas eu vejo que o mercado vem tentando trabalhar essa mentalidade. Por isso que eu falo que é muito importante as pessoas que estão ali fazendo isso. Recentemente também promovemos uma pessoa grávida, sabendo que ela seria promovida e logo sairia de licença. Sim. Porque qual é o problema? Nenhum, entende? Nenhum, 6 meses você piscou, acabou, né? Por isso que isso é colaborar com a questão das pessoas. Isso é você antecipar que a pessoa tenha uma frustração, uma questão emocional dentro daquele ambiente. E cada vez mais as empresas precisam começar a fazer essa leitura. O cara que tá bem,
o cara que tá totalmente, assim, a gente nunca tá 100% em nada na vida, mas assim, o cara que tá totalmente tranquilo, em equilíbrio com os seus sentimentos, ele é o cara que melhor performa. Ele é o cara que mais vai te entregar. Com certeza, cara. Quando você tem dias que você acorda, você fala, hoje é o Hoje eu meu tô dia, on né? fire, Assim, assim, hoje eu vou. e você fala, cara, nada de ruim acontece, né? Você fala, gente, hoje, assim, né? É, Tipo, tudo dá certo, as respostas positivas que você precisava ter vieram. Cara, você encontra vaga pra parar na porta do lugar que você é vai. a energia que você tá colocando naquilo, né? Que Exatamente, eu é. acho que vem muito desse cuidado que você tem com você. Seja numa terapia, seja numa atividade física, né? Mas entender que é aquilo que eu falei, aquele ambiente, ele é uma ponta da tua vida. A tua vida tem várias outras É. pontas que você precisa administrar. É que eu acho que pesa muito para as pessoas por conta daquilo que a gente estava falando, de quantas horas, quanto tempo do seu dia a dia você passa dedicado àquilo. E culturalmente, né? Eu acho que tá mudando, né, com essa nova geração agora. Mas culturalmente, né, a gente foi criado por pais que, tipo, tem que trabalhar muito. Você tem que se dedicar muito à empresa, né? Tipo, os nossos pais, a gente mal via durante a semana, né? O meu, por exemplo, ficava meses viajando, né? É, Tipo, eu também, eu via totalmente pouco. ausente, né? Tipo, então assim, tinha muito isso no masculino e depois que a mulher entra no mercado de trabalho também, até para conseguir se parear ao homem, também são milhões de horas dedicadas e isso é uma coisa cultural. E você consegue hoje, graças a Deus, devido a essas novas profissões que tem, você consegue ter um equilíbrio, né? Sim. Assim, você não... O modelo híbrido ajudou muito, né? Assim, acho que a pandemia foi um momento muito difícil para o mercado e para as pessoas emocionalmente, mas em alguns aspectos eu acho que ela foi um importante divisor de águas, de trazer percepção de algumas coisas, assim, sabe? Acho que tirou muitos mitos dentro do ambiente corporativo, do tipo, se você está em home office, você não está trabalhando. Isso acabou. As pessoas trabalham mais, inclusive, no home office, né? E a gente Com sabe disso. certeza, A gente com sabe certeza. disso. E também essa questão de cuidado emocional, que eu acho que é aí que a visão das pessoas começa a olhar, a partir um pouco o foco para esse aspecto, assim. Porque, de fato, é um ambiente mais prático, que tende a ser mais prático e 100% racional, né? Sim. Na sua maioria ali do dia a dia. Então, quando a gente volta desse processo, a gente volta se provocando com relação a essas questões, né? E com uma Lógico. empatia muito maior, né? Porque quantas pessoas não passaram por situações emocionais muito difíceis nesse período? Cara, porque teve que olhar pra dentro, né? A pandemia foi um momento que a pessoa, cara, você vai olhar, você não quero saber. Se seu casamento tá ruim, ele vai ficar pior, né? Se sua relação com seus filhos tá ruim, ela vai ficar pior. E você com você mesmo, quantas horas na pandemia a gente ficou sozinha com a gente mesma, assim, Nossa, né? E super. olhar pra dentro e falar, cara, o que que tem aqui, né? E aí, porque as distrações acabaram, né? É. E olhar para si como imagem também. Para quem trabalha, por exemplo, pensa, você sentava numa tela de computador e você ficava se olhando na câmera o dia inteiro. Quando que você tinha esse nível de exposição consigo mesmo, de se É. olhar o dia inteiro, o tempo inteiro? Não tinha isso. E a pergunta era, você estava se suportando? O que você estava vendo ali era bom, era É. ruim, né? Porque é isso. Cara, quem sou eu, né? Então, acho que a pandemia, enfim, ó, de você ter que ficar fechado, que, cara, bizarro. Né? Assim, você perder a É liberdade difícil. de ir e vir, né? De você não poder ir numa padaria, tomar um café, encontrar seus amigos. É. Eu lembro até hoje, um dia, meu, eu tava sentada com o Bruno no sofá, eu tava grávida. E tava passando, sei lá, acho que uma live do Bruno e Marrone, sei lá. Cara, e assim, eu tava feliz de ver a live, mas eu tava me sentindo sufocada naquele sofá. Falava, Bruno, pelo amor de Deus, alguém me tira daqui, gente. Tava me dando um desespero, assim, sabe? Às vezes eu descia dar uma volta no quarteirão. Que também trouxe outro valor. Sair para dar uma volta ali na Exatamente, poder rua. descer o elevador e dar uma É. volta na rua, né? Então, e é muito louco, porque assim, né, o que tinha ali em mim também que eu não queria ficar, né, comigo mesma. Então você começa a ter várias reflexões, É. né? E a pandemia, tipo, cara, só transbordou o que tava ali na beira, né? E os profissionais, depois disso, se posicionaram de outra forma, porque é isso que você falou. Começou a olhar tudo que estava dentro de si. Por que tem profissional hoje que não abre mão do modelo remoto? Tem empresas que estão no modelo híbrido já de volta, né? E aí, às vezes, a pessoa fala: não, eu não quero isso mais para mim. Eu já vi como funciona e eu quero o quê? Eu quero poder trabalhar de qualquer lugar do mundo aonde eu esteja, eu quero viajar e eu quero me dedicar independente de onde eu estiver. Então as pessoas também começam a se posicionar de uma outra forma diferente desse processo para cá, do tipo, isso foi importante para eu perceber que esse
era o meu modelo E a ideal. pessoa tem a escolha, né? Ela pode escolher hoje em Exatamente. dia, né? Se a empresa que ela tá, ela talvez pode mudar de empresa. Por isso ir pra que eu uma te empresa digo que tá mais... que as empresas estão tomando esse movimento de maior liberdade para o outro, de maior acolhimento, porque a visão mudou. E se a gente não muda e não se adapta junto, você não tem pessoas que querem trabalhar ali. Ainda mais agora, né? Porque você pega a galera de 20 anos, é eles uma não têm geração, mais essa cabeça de tipo, diferente. ai, vou ficar sentado no escritório das 8 às 6 e não tem. Então, assim, as empresas têm que se adaptar mesmo, senão não vai ter funcionário, né? Os colaboradores vão embora, né? É uma geração muito do dinamismo também, né? A gente tem pessoas que são dinâmicas por si só, independente da geração, mas eu acho que essa geração como um todo tem essa característica mais forte, né? Do dinamismo ali muito forte, de querer experimentar coisas diferentes, de atuar em diversos projetos diferentes. E essa inquietude que eu comentei, né, também do meu perfil, acho que aparece muito forte aí, né, nesses profissionais mais jovens. Então, isso a gente também se atenta. É por isso que eu te disse que a empresa também precisa se reciclar constantemente. Ela também precisa se atualizar e buscar essas ferramentas para perceber o que os colaboradores estão trazendo de mensagem e responder aquilo de uma forma que as coisas se encaixem, né? Não, e tem que ouvir mesmo, né? Porque a resposta não tá no que a empresa acha, tá no movimento que o mundo tem e que os colaboradores têm, né? Esses dias eu faço uma pós em neurociência, né, na PUC. E eles estavam falando que o Papa fez um estudo lá com o pessoal do Vaticano para entender por que as pessoas estão indo um pouco contra a Igreja Católica, né? E eles estavam fazendo um movimento de como reverter isso e entender o que essas pessoas que eram católicas e não estavam mais aderindo, né? Não estavam mais mergulhando de cabeça nessa religião, né? E eles foram entender que, na verdade, dentro da igreja, dentro da Igreja Católica mesmo em si, sem julgamento de valores, eles não estavam encontrando o autoconhecimento mesmo, sabe? Então, qual o movimento que a PUC fez, né? Vindo lá do Vaticano mesmo, autoconhecimento, então montaram salas de meditação, né, dentro da faculdade. Cara, hoje em dia tem vários aeroportos com sala de meditação, né? As pessoas estão incentivando esse sala de meditação. então incentivando esse movimento, né? Por quê? Porque assim, hoje as pessoas descobriram que o autoconhecimento e olhar para dentro tem um valor enorme, por mais que você tenha muita fé, né, na religião, que eu acho que é muito importante, você ter uma religião, uma fé, ter, né, uma força maior que te move, que te faz ter esperança. Qualquer coisa que você acredite, né? Qualquer coisa que você acredite, seja no espiritismo, né, na igreja católica, evangélica, umbanda, independente, né? Mas alguma coisa que te mova, mas eles estavam sentindo falta dessa história do respirar, de olhar para dentro, né? Então eu achei muito legal, porque você pega, né, uma instituição super antiga, mas que se abriu também para esse movimento do autoconhecimento, Com sabe? certeza. Então, assim, eu tava vendo esses dias, até numa aula de mindfulness, eles falando disso. Eu falei, cara, que sensacional. É acompanhar o mundo mesmo, né? Acompanhar o passo que o mundo tá dando, né? Eu achei incrível. Não, é demais. É muito legal. Acho que as pessoas cada vez mais estão buscando investir nisso. A gente está batendo esse papo aqui, mas eu tenho certeza que quem ouve se identifica no sentido de pensar, realmente, não é só o lugar onde eu tô, realmente eu tendo a cuidar mais de mim, eu tendo a buscar isso. E foi a reflexão que a gente tirou desse processo mesmo, né? Sim, total. E a pandemia, eu acho que, né, foi o... Chega, deu. O que eu falei, acho que um grande divisor de águas para o mercado, para as pessoas individualmente. Foi muito legal. Flaves, e aproveitando, eu queria que você contasse um pouquinho dessa experiência com a hipnoterapia, né, que eu já te atendi. Para mim foi incrível, obviamente. Eu queria que você contasse, pode ser bem breve, assim, contar um pouquinho como é que foi para você. Tá. Eu estava até conversando disso com uma pessoa ontem, quando eu contei que ia gravar o podcast, né? E a pessoa me perguntou, mas como é que é? Você fica hipnotizado e tal. E eu acho que é legal a gente falar um pouco também dos mitos que tem, né? Não, gente, é uma coisa, assim, super tranquila, na verdade, né? É como se fosse um processo guiado ali com o hipnoterapeuta. E foi uma experiência muito boa, eu acho que para acessar coisas que eu não acesso no meu dia a dia. Eu acho que traz uma diferença quando você senta para falar de uma situação sua, né, de uma questão sua, e quando você começa a acessar algumas coisas do teu inconsciente, assim, né, do teu subconsciente, de você pensar, puxa, eu nem lembrava que eu tinha essa memória dentro de mim, e aí durante a sessão de hipnoterapia apareceu. Eu acho que para mim foi uma sessão
muito emocional, assim, eu senti, mas no sentido bom da palavra, assim, eu senti uma emoção muito boa vindo de descarregar mesmo do peso de algumas coisas, que eu acho que a Uhum. gente carrega, assim, alguns pesos, né? É, de infância, como você falou, de traumas que a gente viveu. Às vezes são coisas muito pequenas, às vezes uma conversa que você teve em algum momento da sua vida, a pessoa falou alguma coisa e aquilo te marcou de uma forma e você, sem perceber, levou aquilo para frente, né? Então, acho que as sessões que eu tive com você foram muito legais para entender essas questões que estavam escondidinhas mesmo, que eu não tinha essa visão, mas que refletiam em comportamentos meus. E eu trago isso até de forma prática, não tenho problema nenhum de falar. Eu sempre fui uma pessoa muito, muito autocrítica. A Uhum. minha autocrítica, assim, era uma coisa impressionante. É, não é, assim, a pessoa chegava em mim e me dava um feedback, vamos falar, né, relacionar ao trabalho. Eu recebia aquele feedback super bem, eu era solícita, eu acolhia e eu fazia um plano de desenvolvimento em cima daquilo e tal. Mas quando eu chegava em casa, aquilo me corroía. Nossa, como eu sofria, como eu me culpava por não ter percebido que eu estava fazendo aquilo de errado. Assim, uma coisa assim, meu Deus, e às vezes era um feedback tão pequeno, mas eu tornava aquilo assim uma coisa absurda. E aí eu tenho, como eu tenho esse perfil de aceitar bem, né, e de absorver, quando eu vou lidar com isso depois, eu tendo ao quê? A somatizar. Sim. E aí eu tinha, por exemplo, alergias, dor de cabeça, umas coisas assim que apareciam depois que eu ficava super chateada com aquilo. E aí eu chegava no dia seguinte para trabalhar como se nada tivesse acontecido. Hoje eu vou batalhar pelo meu ponto de desenvolvimento. E cadê aquilo que eu senti ontem, né? Engoli, ficou ali Sim. dentro. Então, na sessão, nas sessões, né, foi muito legal, porque isso foi aparecendo muito forte. Teve até uma sessão que eu cheguei logo depois de uma situação ter acontecido, Eu que com lembro. certeza para as pessoas do meu trabalho não foi nada, ninguém nem reparou. E eu cheguei, assim, super sentida comigo mesma, de falando, nossa, como eu não percebi esse detalhe, né? E eu saí de lá com outra, assim, com outro sentimento. Eu saí, acho que a palavra, eu saí limpa. Limpa emocionalmente, assim, porque eu descarreguei aquilo ali e eu entendi que aquilo não era meu. Que eu podia sentir aquilo em algum momento, quando uma Uhum. situação acontecesse, mas que eu não precisava me apropriar daquele sentimento, É. né? E uma vez que você sente mesmo, né? Deixa aquela emoção ficar bem latente. Quando ela vai embora, ela vai embora. Ela não fica É, ali te perseguindo, que nem, engoli o sapo, engoli a seco, não trabalhei aquela emoção. Então, assim, aí ela fica ali, né? Aí aparece uma dor de cabeça, aparece uma alergia, aparece, né, alguma questão. Então, assim, quando você também se permite sentir, você permite que aquela emoção venha, você vive e ela vai embora. E você exato. não se. Porque ela não é sua, né? As emoções, elas são passageiras, né? E toda vez que você sente, ela tá ali pra sentir, né? Você sente e ela vai embora, né? E a gente. E quando também trabalha a autoestima, né? As É, coisas entram de outra forma, né? mas acho que é aquilo que você falou também é justamente aquela característica de falar eu sou ansioso e tal. Eu acho que eu tinha essa coisa de falar eu sou autocrítica. Eu sou muito exigente comigo mesma. Não, eu não sou, eu estou. É. Porque E eu por não quê, tenho né? exatamente qual É. era o porquê disso. E ali, na sessão, a gente foi vendo coisas da minha infância que realmente, se fosse eu contando para alguém, eu não teria dado tanta importância àquelas situações. Mas no fundo, quando a gente começou a conversar, eu falei, nossa, como isso me marcou, É. né, de fato. E aí que quando a gente terminou a última sessão que a gente fez juntas, eu lembro que eu cheguei em casa e falei pro Thiago, né, que é meu marido, falei assim, olha, é muito louco, porque se eu tivesse que entender isso sozinha, e, assim, só fazendo uma autoleitura daquela situação que tinha acontecido comigo profissionalmente, provavelmente eu não teria chegado na conclusão que eu cheguei. Que eu acho que também o processo de autoconhecimento requer essa ferramenta de humildade, de saber que é legal você ter um suporte, é legal você aprender com o outro, né? Aprender com outras metodologias, com outras pessoas. E é legal você reconhecer aquilo também dentro do âmbito profissional. Não fazer essa separação completamente, como a Sim. gente conversou. Fazer a separação no sentido de gerenciar, ela é super saudável, né? Para você, em alguns momentos, assim, equilibrar o nível de exposição que você coloca. Sim. Mas é super legal você poder ser quem você é também, né? É Lógico. fundamental. Com certeza. Então, acho que foi muito bacana, assim. Eu gostei muito da experiência de compreender o que estava
escondidinho, assim, que eu acho que a gente não para pensar sobre isso. Não para, e é difícil acessar no consciente mesmo, né? Total, Porque assim, total. você também você cria um mecanismo de defesa para não acessar mesmo, porque aquilo ali te causa dor, né? E obviamente, a sua mente não quer que você sinta dor, né? A gente tá sempre fugindo das dores, né? Então, aquilo ali às vezes a pessoa fala um trauma, nossa, tem que ser uma coisa estratosférica, um acidente, um abuso. Não, né? Às vezes são pequenos movimentos que você viu dentro da sua casa que te geraram essa emoção ruim, mas que tá lá guardadinha, né? E que você também fica, isso daqui é uma bobeira, não vou nem olhar para isso, né? Isso daqui não tem importância e no final tem. Né? Então, assim, o trabalho da hipnoterapia é esse, é entender também quais são esses buraquinhos que estão lá, que ainda te causam dor, mas que estão escondidos, porque você também não quer ver, né? Então, é muito legal, sou suspeita para falar. Não, mas é uma coisa que eu super recomendo, foi uma experiência muito legal. O autoconhecimento, né, o cuidado De um modo consigo de um geral. modo geral, tem que Hipnoterapia, ser vivido. terapia, meditação, enfim, tem infinitos O recursos próprio aí. esporte, atividade física, como você falou, acho que esse é um outro aprendizado que eu tô vivendo nesse momento e que eu tô tentando entender o quanto isso de fato é importante para mim. E é engraçado porque às vezes a gente tá nessa posição, eu tô dentro do RH, às vezes a gente recomenda muitas coisas, né, para as outras pessoas e a gente fala muito, e é legal também se colocar nessa posição Sim. do aprendizado, né, de eu também passo por isso, né, e aí Lógico. por isso que eu falo que quando a gente vai dividir as coisas com as pessoas e quando a gente tem que olhar com esse olhar humano, é literalmente com essa empatia, né, de entender que você também ocupa aquele lugar às vezes. Sim, com certeza. A gente, né, assim, a gente como profissional, né, a gente é uma ferramenta, né, a gente é um guia, mas a gente também é humano, né, a gente também erra, Sente a as gente mesmas também emoções, Eu, sexta-feira de novo, agora tenho a minha sessão lá, vou tratar minhas dores também, porque é uma eterna, né, é uma eterna busca, né, assim, e olhar pra dentro, né, e eu falo que é uma cebola, né, você tira uma camada, aparece outra, vão você tira uma camada, aparecendo as camadas. mas é muito bom, é fundamental, sou suspeita, mas eu acho que independente de hipnoterapia, qualquer terapia que seja, qualquer movimento que te faça olhar pra dentro, e o esporte, né, além de toda a parte química e hormonal, ele é um momento seu, né? Hoje de manhã eu fui jogar beach e ontem eu tava com umas questões e tal. Cara, eu lá pensando, meu, de repente começaram a aparecer umas respostas, assim, de umas coisas que eu tava tentando resolver. E é isso, porque você tá ali no seu momento, o seu corpo tá aberto, tá ativo. Então, assim, a sua mente também fica mais ativa nessa hora, né? Então, é muito legal, recomendo. Mas é isso, Flaves, então conta um pouquinho pro pessoal, onde que as pessoas te acham, o seu trabalho que você tem feito agora de consultoria, todo esse movimento. Bom, acho que em primeiro lugar, LinkedIn, né, a ferramenta profissional aí primária que a gente tem hoje no mercado. Então, Ana Flávia Paciulo, podem me procurar, da Merz Aesthetics. Mas eu tenho esse projeto em paralelo, né? O Instagram é @domine.suajornada. E lá eu conto diversas coisas para vocês sobre desenvolvimento de carreira, gestão da própria carreira, discuto pautas que as pessoas me mandam sobre momentos de dúvida da carreira, né? Porque é difícil a gente pensar em fazer um movimento de transição, como o que eu contei que eu fiz lá atrás, ou pensar, acho que tem muitos mitos, né, em cima da relação com um gestor ou uma gestora, como que eu posso construir esse planejamento, né, essa jornada que eu quero para mim, como é que eu entendo, né, se eu estou no lugar certo. Acho que eu consigo contrapor e ajudar um pouquinho nesse processo de autoconhecimento. São muitos conteúdos, assim, gratuitos. E eu tenho também uma parte onde eu deixo ali disponível para quem quiser conhecer, se aprofundar um pouco mais, porque a gente sabe que a carreira da gente tem momentos. E às vezes não é porque você é um alto executivo que você não pode se sentir perdido, não pode se sentir um pouco deslocado, fora de lugar. Acho que isso é super comum em vários momentos da nossa carreira, na verdade. Com certeza. A gente tá sempre, né? As dúvidas surgem, as inseguranças E os surgem, momentos é normal, mudam, né? Aquilo que a gente falou. Às vezes você é mulher, você passa pela maternidade, aquilo te transforma, você começa a querer outras coisas profissionalmente. Ou você passou por uma questão pessoal como ser humano e aquilo também te transforma e você quer buscar outras coisas. Ou você descobriu uma nova paixão, simplesmente, Sim. e tá tentando entender que outra paixão é essa, eu devo trabalhar com isso, enfim. Então, eu acho que eu consigo trazer ferramentas que apoiam, né, esse processo. Ou até para quem tá começando, que eu acho que também é um momento de muitas dúvidas, né, de muitas incertezas, inseguranças. Então, eu deixo ali exposto tanto esses conteúdos, quanto essa oportunidade de trabalhar num processo consultivo mais personalizado. Tem meu contato lá, então é só conversar comigo, a gente bate um papo. E é muito bacana, eu tô gostando muito de poder usar
esse conhecimento que eu adquiri até aqui e que eu continuo adquirindo, né? Porque, como eu te falei, acho que é um aprendizado, assim, eterno. Mas eu tô gostando muito de poder ter esse propósito de disseminar um pouco isso, de colocar para outras pessoas. Porque acho que é aquilo que eu te falei, na posição que eu tô hoje, eu tenho o privilégio de olhar também um pouco do que as pessoas fazem na carreira delas que não Sim. dá certo e de transformar um pouco. Então, Sim. eu tenho uma visão dupla que é muito interessante para quem não tem essa visão todos os dias, né? E que eu acho que eu preciso falar um pouco mais disso. Isso é foda, confio. Podem seguir lá que eu assino embaixo. As minhas redes sociais também. Eu tô no LinkedIn, Alexa in Peace. No Instagram, Alexa in Peace. Twitter, YouTube. Eu tô em todas as redes aí. Todas estão como Alexa in Peace. Então segue lá que eu também vou sempre postando os conteúdinhos sobre hipnoterapia, autoconhecimento, mindfulness. E é isso. Muito obrigada, Flaves, por ter aceitado o convite, por estar aqui hoje. Ai, adorei. Foi muito gostoso, o primeiro de muitos. Obrigada, adorei. Parabéns, muito sucesso para você. Obrigada para todos nós.